sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Nesse vídeo aqui nós vamos assistir uma análise do trailer de God of War Ragnarok, né, que está pra sair, não, o trailer não, mas o jogo tá pra sair em novembro, né, lá do canal, meu canal de games, né. É o vídeo assim, é God of War Ragnarok, 75 revelações incríveis e intrigantes no novo trailer. Então, cara, eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui que eu reajo a esse tipo de conteúdo, mas, nossa senhora, eu amei o trailer, eu fui meio que a loucura, nossa, gente, novembro que não chega, porque eu quero saber o que vai acontecer, né. Mas, enfim, fiquei bem curiosa com esse vídeo, aí eu vim trazer pra assistir com vocês aqui e tal. Mas antes de começar, deixa o like pra me ajudar aqui na divulgação do vídeo do canal, aproveita e se inscreve se você ainda não tiver inscrito. Ativa também o sininho de notificações pra você sempre saber quando tiver novos vídeos. Então bora lá. É um pouquinho grandinho. A Sony Santa Mônica divulgou o novo trailer de God of War no State of Play, 2 meses antes do lançamento oficial de God of War Ragnarok. E é lógico que nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa, com muitas revelações intrigantes para vocês. Segue no vídeo. Ai, lindo. Eu amo esse O destino logo. surpreende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Esse trailer ficou muito maravilhoso. Ah, melhor parte. Nós vamos fazer o nosso destino. Eu adoro a voz dele. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E depois da minha reação ao trailer, que aliás eu vou deixar essa reação sugerida para vocês, estamos aqui finalmente para análise do trailer. E que trailer, galera! Claro que eu vou agradecer as contribuições através da nova função do YouTube, valeu demais. E aos membros também. Se você quiser ganhar um PlayStation 5, considere ser um membro do meu canal de games. Em breve, mais novidades para vocês. O PlayStation 5 já tá aqui comigo. Tô ligado que todo mundo quer jogar God of War num console de nova geração. Fala a verdade. Opa, obrigado galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora você que tá chegando agora, se empolgou com esse trailer, ainda não conhece o trabalho do canal, eu não vou querer o seu like de graça. Calma, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, lá no final, aí sim você deixa o seu like. Aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. O trailer começa com o Atreus tocando em uma árvore bem parecida com aquelas que a gente viu o Kratos derrubando lá no início do game de 2018. E assim que ele toca o tronco da árvore, ela começa a brilhar. Isso dá a entender que essa é uma das árvores que foram marcadas pela Fei. E possivelmente a própria Fei pode ter deixado pistas para o Atreus descobrir quem ele é de verdade, assim como foi dito naquela descrição vazada de um varejista. Uma coisa que a gente acredita que pode ser uma das pistas é aquela bolinha azul que o Atreus apareceu segurando no primeiro trailer, lembram? Inclusive, vamos falar mais sobre ela mais pra frente na análise. Depois vemos o Kratos em um quarto diferente e a gente vê que ele larga as lâminas do Caos e o machado Leviatã, e do lado do machado a gente vê aquela bolsinha onde o Kratos carregou as cinzas da Fei no primeiro game. Provavelmente o Kratos deve estar carregando essa bolsinha com ele como forma de lembrança, já que também vimos ele segurando ela lá no primeiro trailer. E sobre esse quarto, possivelmente ele tá em Svartalfheim, por conta da arquitetura ali da casa, que é bem parecida com as casas dos anões que vimos lá no primeiro trailer e na gameplay exclusiva que a Game Informer soltou. E um pouco mais pra frente no trailer, o Atreus também
também aparece nesse mesmo quarto, segurando aquela bola azul que a gente já tinha visto lá no primeiro trailer. Como eu falei pra vocês, a gente acredita que seja uma das pistas que a Faye deixou pra ele. Enquanto essas cenas estavam passando, o Atreus diz, abre aspas, todo mundo tem seus segredos. E com isso ele obviamente está se referindo a Faye, mãe dele, que escondeu o seu passado, escondeu seu magigante até mesmo sobre o que iria acontecer com eles no futuro. Outro que escondeu o seu passado, Kratos. Ele também diz que às vezes esse é o único jeito de proteger quem a gente ama, o que significa que o Atreus já conseguiu entender tudo que a sua mãe fez e não tá culpando ela por nada. Esperamos que ele não culpe o Kratos também depois que descobrir todo o passado do pai. Depois vemos o Kratos libertando o Tyr daquela prisão do trailer passado. E a gente descobre que o Tyr já conhece o Kratos e até chama ele de matador de deuses. Galera, eu fiquei arrepiado nessa parte aqui, hein? Aliás, a gente até já sabia que ele conhecia o Kratos, já que o Tyr viajava até outras mitologias, fazia amizades, ganhava presentes e tudo mais. E em uma dessas viagens, ele pode provavelmente ter ido para um lugar próximo, ou até mesmo ido até o reino grego, e possivelmente descoberto o que o Kratos fez por lá. Ele até tinha aquele vaso do Kratos dentro do cofre, lembram? Lembrando também que várias pessoas lá na HQ Fallen God sabiam quem era o Kratos. Kratos famoso, então realmente não é nenhuma surpresa o Tyr já conhecer. Outra coisa que a gente percebeu é que o Kratos e o Atreus foram atrás do Tyr achando que ele seria um deus poderoso e tudo mais, já que ele é o deus da guerra. E calma lá, gente, eu não tô falando que o Tyr não é poderoso e nem nada do tipo. É só que o próprio Tyr dá a entender isso, quando ele pergunta o que eles querem dele e se era o deus da guerra que eles estavam esperando. E como a gente já sabe, o Tyr é um deus da guerra que gostava mais de manter a paz do que guerrear. Ele é um deus bondoso. O próprio ator do Tyr, o Ben Prendergast, já disse pra gente que o Tyr é quase como uma antítese do Kratos. Detalhe também que o Kratos corta facilmente a corda que tá prendendo o Tyr, o que é estranho, já que a gente esperava que fosse uma corrente, por conta que havia aquela teoria de que o Tyr teria sido preso pela mesma corrente que é usada para aprisionar o Fenrir na mitologia nórdica. Mas como a gente sabe que a Santa Mônica gosta de adaptar algumas coisas, talvez eles tenham mudado para uma corda mesmo. O que pode fazer um certo sentido, já que essa corrente mágica, ela foi criada na mitologia nórdica com fios de cabelo. Então, depois disso, vemos também que eles vão até Alfheim junto com o Tyr, o que significa que vamos passar uma parte considerável do jogo junto com ele. A gente deve salvar ele em Svartalfheim e depois a gente deve ir por algum motivo até Alfheim. Qual é o motivo? Não dá ainda para saber, mas pode ter alguma relação com o objetivo deles de parar o Ragnarok. Talvez eles precisem ir para Alfheim, conseguir algum item ou alguma informação, ou quem sabe a luz tão disputada por elfos claros e escuros. Aqui a gente vê o Kratos lutando contra um elfo luminoso. Ele tira uma das armas do elfo e mata ele usando ela. E bom, será que a gente vai ver o Kratos usando mais armas além do machado e das lâminas? Eu só espero que o jogo não tenha aquela mecânica parecida com o God of War Ascension, do Kratos pegar algumas armas dos inimigos. Creio que essa arma aqui seja só para finalização mesmo. E se a gente reparar bem ao fundo quando o Kratos está lutando contra esse elfo, a gente pode ver o Tyr sentado no chão, olhando para algo que provavelmente é um elfo morto. Pô, Tyr, sacanagem deixar o Kratos lutando sozinho enquanto ele tá lá de boa. Depois disso a gente vê o Tyr arrastando esse elfo. Por que ele iria arrastar esse elfo? Não sabemos. Talvez eles precisem dele para abrir alguma porta ou coisa do tipo. Lembram nos jogos clássicos? E pelo que já deu para entender, o Tyr
vai andar bastante com a gente durante o jogo, como uma espécie de terceiro NPC junto com o Atreus. O Mimir não anda ainda, galera. Quem sabe com o corpo dos anões. Provavelmente o Tyr vai ajudar a gente nos combates, quem sabe, e nos puzzles ao longo do caminho. Lembrando que a Freya também acompanhou a gente durante 1 ou 2 momentos no jogo passado. Isso aqui eu confesso que não esperava, galera. O Odin batendo na porta do Kratos, assim como o Thor e o Baldur fizeram. Nessa cena o Odin tá bem imponente, com essa sombra cobrindo todo o rosto dele. Bruto! E como a gente já esperava, já que os desenvolvedores já falaram várias vezes, o Odin vai ser realmente bem diferente dos Zeus. O Odin parece que vai querer mexer mais com o psicológico do Kratos. Ele já chega jogando na cara todo o sangue que tem nas mãos do Kratos e do Atreus. Isso talvez para fazer algum tipo de chantagem, jogo psicológico ou algo do tipo. E pelo que deu a entender, o Odin deve estar propondo uma trégua ou uma aliança, já que ele diz que não vai querer guerra. E isso, aliás, já era esperado, já que sempre é dito que o Odin também quer parar o Ragnarok. Isso, lógico, porque ele não quer morrer, de acordo com a profecia. Uma coisa curiosa é que o Odin tá muito parecido com aquela suposta arte conceitual vazada, lembram? Provavelmente ela era real sim. Outro detalhe também é que a gente tinha visto em uma das artes do artbook do game, que alguém iria conversar com o Kratos na casa dele. E agora, sabendo que o Odin vai bater lá, muito provavelmente essa pessoa deve ser de fato o Odin e não o Thor. Aqui vemos o Atreus, o Kratos, o Mimir e o Tyr vendo uma espécie de projeção dourada que aparentemente mostra o antigo exército do Tyr e também uma outra figura muito maior, que aliás, galera, lembra bastante um deus egípcio, pelo menos para mim. E isso também não seria uma surpresa, já que o próprio Tyr conhecia várias mitologias, e se esse ser for mesmo um deus egípcio, quem sabe eles colocaram isso justamente para começar a dar alguns teasers da próxima mitologia que o Kratos e o Atreus vão. É uma possibilidade, outra possibilidade é a Angrboda. Detalhe curioso também que nos escudos do exército a gente vê as runas de cada um dos 9 reinos. Aliás, eu já comentei bastante sobre esse exército do Tyr aqui no canal, galera, já que ele pode ter um grande envolvimento no Ragnarok. Em seguida, nesse frame, o Kratos e o Atreus estão em um lugar bem verde, e pode ser tanto Alfheim quanto Vanaheim, o reino da Freya e dos deuses Vanir, que até hoje ainda não vimos, exceto por aquela imagem na janela da Freya. Nessa cena eles estão em alerta, então provavelmente deve ter algum inimigo por perto. Aqui a gente vê o Atreus e o Kratos discutindo, igual lá no primeiro trailer. Só que aqui a gente vê que o Atreus não quer que o Kratos saiba de alguma coisa. E também que ele tá muito preocupado com a segurança do Kratos, coisa que não acontecia antes. E isso pode estar acontecendo agora porque o Atreus pode estar tendo as premonições iguais às que a sua própria mãe teve. E pelo que já percebemos nos trailers, parece que essas discussões vão ficar cada vez mais constantes, já que as ideias do Kratos e do Atreus não estão batendo muito. Em seguida, no diálogo, o Kratos diz que não precisa da proteção do Atreus e que quando chegar a hora certa, ele não se importa em morrer. Isso lógico, desde que o Atreus esteja bem. Será que eles estão de alguma forma provocando a morte do Kratos com esses diálogos? Ah, suspeito! Galera, eu realmente não duvido que o Kratos morra. É uma possibilidade a se considerar. Mas vamos lá, por mais que o Atreus possa muito bem comandar a franquia daqui pra frente, não dá pra imaginar God of War sem Kratos. E eu acho que não se trata de uma transição de Kratos pra Atreus aqui, já que algumas falas no trailer em inglês estão diferentes do trailer em português. No inglês, o Kratos diz algo como "eu sou a própria morte" ou "a morte me pertence". E apesar do caminho que os deuses Aesir conhecem para Valhalla, o Kratos ainda não conhece. E a gente sabe que, de acordo com a classificação do jogo, a gente deve passar por Valhalla. Então, de uma forma ou de outra, o Kratos vai ter que arrumar um jeito, morrendo ou não,
intenção de passar por lá. Se o Kratos morrer também durante o Ragnarok, ele vai de alguma forma voltar. Assim como ele já fez várias vezes na mitologia grega. Ele pode voltar através do Rio das Almas, através de Valhalla, como eu falei pra vocês, e até através de uma viagem no tempo, quem sabe, como em God of War 2. Existem várias possibilidades. Galera, agora temos um trecho bem curioso, que provavelmente vai render 1 milhão de teorias. A gente vê o Atreus e o Kratos olhando um mural com várias coisas desenhadas. A gente vê a árvore do mundo com todos os 9 reinos, mas com um detalhe bem interessante. Alguns dos reinos estão com um X. Será que é a localização de onde o Tyr está preso? E algumas outras pistas? Quem sabe? Aqui vemos o Tyr em uma prisão, que deve simbolizar o local onde ele está preso, lá em Svartalfheim. E bem ao lado a gente vê novamente o Tyr. Só que agora ele está aparentemente correndo de um lobo, que provavelmente é o Fenrir, ou quem sabe o Skoll ou Hat. A gente tem que lembrar que na mitologia nórdica o Fenrir arranca a mão do Tyr, então talvez seja o Fenrir mesmo. Já os últimos 2 desenhos são um pouco difíceis de entender. Um deles é uma espécie de labareda de fogo ou uma fumaça, e outro várias montanhas com algum tipo de líquido no meio. Em seguida o Atreus está sendo enforcado por um cipó, que é uma das magias da Freya, igual a que ela usou para prender o Kratos e o Baldur durante a boss fight do final do jogo. E quando ela vê que o Atreus está usando a ponta da flecha de visco como colar, a expressão dela muda, como se ela tivesse ficado triste com tudo aquilo que está acontecendo. Provavelmente é nesse momento que a Freya pode acabar desistindo da sua vingança, já que a gente acredita que ela não vai ser nossa inimiga durante o jogo todo, mas também tem a possibilidade dela só ficar ainda mais brava depois de ver aquilo e lembrar do seu filho. Já nessa parte a gente vê as Valquírias, Mist e Hist, lutando contra o Kratos e o Atreus em um lugar bem estranho, que inclusive eu acredito que possa fazer parte de Asgard, por conta que Asgard, lá da Marvel, é um pouquinho parecida com isso. Ela também tem esse céu onde podemos ver o espaço e várias estrelas. Mas também existe a chance de que esse lugar seja o Ginnungagap, o abismo onde o gelo e o fogo se encontraram e deram origem ao mundo nórdico. Lembrando que esse lugar fica entre Muspelheim e Niflheim, que são os 2 reinos primordiais. Aliás, podemos ver esse lugar lá no mapa do jogo, bem aqui. E se a gente reparar aqui no trailer, podemos ver a cor azul e laranja meio que dando a volta em um círculo, exatamente como está no mapa. Então é uma possibilidade a se considerar também. No meio da luta com as Valquírias, elas chamam o Kratos de falso deus, e também dizem que estão lutando em nome do pai de todos, o Odin, o que é um pouco estranho, já que a gente achava que nenhuma Valquíria estaria do lado dele, por causa que foi o próprio Odin quem as prendeu em corpos físicos. Pelo que deu a entender, todas as Valquírias que conhecemos no jogo passado não gostavam muito do Odin, mas por algum motivo essas 2 aqui vão estar do lado dele. Ainda nessa luta com as Valquírias, uma delas joga o Kratos para longe e as 2 começam então a espancar o Atreus. E isso é mais um dos muitos indícios que provam que agora ele vai ter muito mais presença nos combates, assim como a gente esperava. Outro ponto também é que o Odin pode ter pedido para as Valquírias focarem especificamente no Atreus, já que ele aparentemente vai ser uma das peças chaves durante o Ragnarok. Vamos falar mais sobre isso depois. Lembrando também que existe uma outra Valquíria que foi listada no IMDb, mas não apareceu no trailer, que é Agnar. E caso vocês não saibam, dentro da mitologia, Agnar é uma das servas particulares da Freya, é a mensageira dela. E por isso eu acredito que ela deve de alguma forma ajudar a Freya durante o jogo. Talvez a Freya chame uma antiga amiga para ajudar na vingança contra o Kratos, quem sabe? Em seguida, vemos um inimigo bem grande, que possivelmente pode ser um mini-boss, assim como os Trolls que a gente encontrava no jogo passado. Sobre qual lugar é esse, não dá para saber ao certo,
mas eu aposto que pode ser em Svartalfheim, já que esse lugar tem uma coloração meio amarelada e alaranjada, e algumas das vegetações lembram bastante as de Svartalfheim que vimos lá nos últimos trailers. Ainda nessa parte, podemos notar que esse escudo do Kratos parece muito com o escudo do jogo passado, até idêntico, mas se a gente reparar bem, tem um símbolo estranho no meio dele. Nesse trecho vemos o Kratos em Helheim enfrentando alguns Hellwalkers, que aparentemente não parecem estar muito diferentes dos Hellwalkers do jogo passado. Logo depois vemos o Kratos lutando contra alguns elfos escuros em Alfheim. O que entrega que é Alfheim é justamente a luz que podemos ver lá no fundo. É a mesma, galera, de Alfheim. Nesse outro momento aqui, o Kratos está com um escudo diferente, que a gente ainda não viu, mas ainda assim ele tem aquele mesmo símbolo no meio, que o outro escudo tinha. Os desenvolvedores prometeram vários escudos diferentes, então provavelmente esse aqui deve ser só mais um deles. Nessa parte a gente vê o Kratos e o Atreus em uma espécie de bondinho, enquanto eles jogam um daqueles sapos, os Grims, pra fora de uma maneira bem gentil, a la Kratos, né? Aí muito provavelmente eles estão em Svartalfheim. Aliás, esse bonde é só mais uma das provas que no Reino dos Anões a gente vai ter muitas formas de se locomover além do barco. Isso, lógico, graças à engenhosidade dos anões, que são ótimos em criar coisas. Aqui vemos um inimigo completamente novo, que talvez seja de Asgard por conta da armadura mais robusta, ou talvez seja um inimigo típico desse reino aqui, que eu acredito que seja, talvez, Vanaheim, já que ele tem uma coloração e uma vegetação diferente de tudo que a gente viu, galera. Mas também pode ser alguma parte que a gente não viu de Alfheim. É difícil de cravar. Em seguida, o Kratos se pendura com as lâminas do caos e dá um pulão bem longe. Lembrou muito os jogos da mitologia grega. Esse detalhe aqui também fortalece ainda mais o que já falamos, galera, sobre a verticalidade do jogo. Mesmo sem o jogo ter um botão que de fato pule, ele ainda vai ter cenários bem mais verticais e complexos do que no jogo passado. Assim que o Kratos chega do outro lado após se balançar, detalhe para finalização que a gente não conseguia fazer no jogo passado, depois desses pulos entre plataformas, a gente também vê outros inimigos que são bem diferentes, mas que lembram aquele outro inimigo que eu acabei de falar, justamente por conta da coloração da armadura. De onde eles são é difícil afirmar, mas eu diria que são ou de Asgard ou de Vanaheim. Aqui o Kratos está segurando aquele jacarezão ou lagarto, o Drake. Detalhe também que isso aqui é uma cutscene ou uma finalização dupla, já que o Atreus atira uma flecha nele. Em seguida vemos algo que possivelmente é um ataque novo, o Kratos arrancando uma pedrona do chão com as lâminas e jogando em outros inimigos, que também lembram aqueles outros com armadura que a gente acabou de ver. Provavelmente eles devem ter alguma relação. Aqui vemos o Kratos em Muspelheim enfrentando mais um novo inimigo. Parece que para poder derrotar esse aqui, vamos precisar acertar essa espécie de runa que tem no meio dele. Aliás, galera, eu já perdi as contas, mas tem muitos novos inimigos nesse trailer aqui, assim como os desenvolvedores haviam prometido. Quem reclamou da pouca quantidade de inimigos do jogo passado, vai se surpreender agora. Enquanto passavam essas últimas cenas, o Odin questionou o Kratos, perguntando se o Kratos sabe o que é ser um deus ou se alguém já venerou ele. E como eu já falei, o Odin aparentemente vai mexer mais com o lado psicológico do Kratos. Ele vai fazer de tudo para desmoralizar e derrubar o Kratos psicologicamente. Ele até chega a dizer que o Kratos só liga para ele mesmo, o monstro que mata sem motivo, o que eu acho que pode significar que ele sabe muito mais sobre o passado do Kratos do que a gente acha. Mas até onde a gente sabe, o Odin não é nenhum santo também, né? Ele tá acusando o Kratos, mas ele mesmo já fez coisas muito piores na vida. E pelo jeito que ele falou aqui com o Kratos, perguntando se ele consegue imaginar esse tipo de adoração, só destaca ainda mais o quão grande é o ego do Odin, galera. Aqui vemos o Kratos muito
puto e cheio de sangue. Provavelmente ele deve ter matado ou deve estar prestes a matar alguém. E pelo cenário atrás dele, esse lugar deve ser na Floresta da Freya ou em Vanaheim. Então eu acho que essa pessoa pode ser algum personagem que ainda não vimos, como Freyr ou algum outro deus Vanir, ou talvez até a própria Freya. Já imaginaram? Eu sinceramente não acho que o Kratos iria matar a Freya com um nível de agressividade desse aqui, mas eu não duvido nada. Aliás, é até estranho ver o Kratos assim, já que ele não é mais tão agressivo como era antes, ou pelo menos tenta controlar o seu rage, a sua fúria, sua agressividade. Então eu acho mais provável que nesse momento ele tenha tido algum tipo de ataque de raiva e quase matou essa pessoa, mas parou no último segundo. Ou talvez não, galera. Mas pela cara dele, eu diria que ele parece meio arrependido do que ele acabou de fazer. Não sei, alguém. Isso vai muito de encontro com a fala que a gente teve no trailer, a fala do Odin. Na sequência, vemos o Kratos correndo com alguma pessoa nas costas. Agora, galera, quando eu olhei pela primeira vez, eu até achei que poderia ser a Angrboda, mas olhando bem, não parece ser ela. Essa pessoa aqui é muito alta para ser a Angrboda. Creio que pode ser ou um personagem que ainda não conhecemos, ou Freyr, ou aquele tal de Bigvir, que é um dos servos do Freyr, ou Bila, que também é serva do Freyr. E caso vocês não saibam, esses dois personagens, Bigvir e Bila, já foram confirmados no jogo pelo IMDb. Detalhe que essa pessoa tem uma bainha de espada nas costas. E sabem quem mais tem uma espada? Isso mesmo, o Freyr, galera. Aliás, a espada do Freyr é uma espada mágica que tem a habilidade de acertar qualquer coisa que estiver na frente dele. Ela simplesmente sai voando no ar e acerta qualquer ser ou pessoa. Será que a gente vai pegar essa espada durante o jogo? Um outro detalhe é que essa pessoa tá muito pequena para ser o Tyr, tá, galera? Então essa possibilidade eu descarto. Sobre o reino em que se passa essa cena, não dá para saber ao certo, mas julgando pelo fato de ter elfos aqui, pode ser Alfheim, mas ao mesmo tempo não parece muito Alfheim, por conta que essa vegetação é diferente. Eu cheguei até a pensar que poderia ser Vanaheim, mas, porém, entretanto, mais uma vez, não dá pra cravar. Se eu não tô maluco, os elfos parecem estar ajudando o Kratos a correr de seja lá o que ele estiver correndo. Dois elfos passam do lado do Kratos e não fazem nada. E se a gente prestar atenção, parece até que um dos elfos atira atrás do Kratos, não no Kratos. Então, possivelmente, esses elfos estão ajudando ele. Sobre quem é essa pessoa que ele tá correndo? 99% de certeza que é um deus Vanir. Já que ele faz uma magia nessas árvores que tem os mesmos efeitos das magias da Freya, galera. Mas a não ser que a Freya tenha conseguido se livrar da maldição de não poder sair de Midgard, ou então pode ser que seja outro deus, talvez até o Freyr, caso não for ele que tá nas costas do Kratos. Nesse trecho vemos novamente o Kratos e o Atreus no trenó, eles estão correndo de alguma coisa, que provavelmente deve ser a Freya, já que esse cenário se assemelha muito àquele outro que ela aparece no primeiro trailer. Em seguida, nessa cena bem rápida, a gente vê o Kratos e o Atreus embaixo d'água, no que parece ser uma cutscene, mas aí fica a dúvida. Será que a gente vai poder nadar nesse jogo? Eu acredito, galera, que se fosse possível, eles já teriam revelado. Ou vão revelar ainda, né? Quem sabe? Depois disso, vemos uma das cenas mais bonitas do trailer. O Kratos e o Atreus do lado do Skull e Hat, galera! Que cena linda! Nesse momento, aparentemente, tá rolando um eclipse no céu. Aí o Atreus pega uma flecha e atira ela no sol, e junto com isso o Skull começa a perseguir o sol para possivelmente dar início ao Ragnarok, que começa assim que os lobos Skull e Hat conseguem alcançar e devorar o sol e a lua. Porém, esse trecho nos levanta algumas dúvidas, já que a gente achava que o objetivo do Kratos e do Atreus seria parar o Ragnarok. Eles mesmos dizem isso no último trailer, então realmente é confuso, mas talvez eles precisem fazer isso antes de poder parar o Ragnarok, não dá pra saber. Outra dúvida em relação aos próprios Skull e Hat, que a gente acreditava que haviam sido aprisionados pelo Odin
em algum lugar. O próprio Mimir disse isso no jogo passado. Então, por eles estarem aqui, provavelmente a gente vai ter que libertar eles em algum momento do jogo. Nesse outro trecho bem rápido, a gente vê o Kratos novamente em frente à luz de Alfheim. Lembrando que quando entramos na luz no jogo passado, a gente viu vários cenários e coisas que só iriam acontecer lá no final do jogo. Na verdade, a gente aqui, na luz do jogo de 2018, a gente viu a jornada do jogo praticamente inteiro. Então, será que isso vai acontecer de novo aqui no Ragnarok? E será que talvez a gente possa ver a Freya aqui nessa luz através de algum flashback? É possível também, já que o Kratos ouviu a voz da Freya vindo da luz. O Atreus, quando entrou no reino de Alfheim, também dizia pro Kratos que estava ouvindo a mãe dele. Seria uma boa oportunidade de finalmente revelar o visual da Laufey. Depois disso, vemos uma criatura que se parece com uma sereia, que surge na frente do Kratos. E galera, o nível de detalhe dessas criaturas que estão aparecendo tá surreal de bom. Eu tentei pesquisar para tentar descobrir qual criatura ela pode ser dentro da mitologia nórdica, mas eu não descobri. Se vocês tiverem algum palpite, podem me dizer nos comentários. Aqui vemos algo que se parece com o Reino entre os Reinos, onde a gente fazia as nossas viagens rápidas lá no primeiro game. Só que a diferença é que agora tá tudo congelado e tem vários corvos dourados nos galhos. Será que esse gelo é consequência do Fimbulwinter ou tem mais surpresa vindo aí? Nesse trecho bem rapidinho, a gente vê uma água-viva gigante, que provavelmente tá lá em Alfheim por conta da luz que a gente vê lá no fundo. Eu também tentei descobrir qual criatura pode ser essa água-viva, mas não consegui descobrir. Eu lembrei imediatamente de Lovecraft e Bloodborne. Assustador, rapaz. Como já falamos em outros vídeos, provavelmente o mar de Alfheim ficou seco por conta do Fimbulwinter. Vimos esse detalhe lá no mapa do jogo. E esse trecho aqui comprova ainda mais isso, já que o chão aqui se assemelha muito com o fundo do mar. Na sequência, a gente vê o Tyr ajudando o Kratos a subir em algum lugar. E provavelmente eles estão lá em Alfheim, já que o cenário no fundo lembra bastante. Um detalhe importante nessa cena é que o Tyr está segurando uma das lâminas do caos. Agora, será que o Kratos vai emprestar as lâminas pro Tyr em algum momento? Ou quem sabe a gente vai ter duas campanhas no jogo, uma controlando o Kratos e outra controlando o Tyr, como eu já falei pra vocês aqui no canal. Bom, vamos lá galera, não descartando a possibilidade de ter duas campanhas, mas eu acredito que o contexto dessa cena pode ser simplesmente porque talvez uma das lâminas caiu das costas do Kratos, então o Tyr pegou pra poder ajudar ele de alguma forma. Se a gente reparar bem, dá até pra perceber que as correntes ainda estão nos braços do Kratos. Então, definitivamente, ele não emprestou as lâminas pro Tyr. Aliás, a lâmina ficou parecendo uma faquinha na mão do Tyr. Por último, a cena final do trailer, que aliás é uma das mais épicas. A luta do Kratos contra o Thor no Lago dos Nove, que sem nenhuma dúvida eu tenho certeza que vai ser uma das boss fights mais incríveis da franquia, galera. A gente vê o Kratos e o Thor jogando o Leviatã e o Mjolnir e eles se chocam e todo o gelo embaixo deles quebra. O poder das duas armas é realmente muito grande. Será que a luta do Kratos vai ter proporções tão grandes assim e vai sair da casa do Kratos até aqui no Lago dos Nove? Se for isso, meu Deus, vai ser épico demais, galera. Detalhe que o Kratos está sem o Mimir e sem as lâminas do caos, o que fortalece ainda mais que isso está acontecendo bem no início do jogo. Essa batalha contra o Thor deve ser sim no início do jogo, já que na cintura do Kratos a gente vê a chave Bifrost do jogo de 2018. E nessa parte aqui com o Tyr, o formato da chave tá diferente. Então a chave original deve ter quebrado nessa batalha épica. Agora, se a gente reparar bem aqui no final, a gente pode perceber que o Thor, estalando os dedos, chama o Mjolnir de volta. Quando o Kratos botar as mãos no martelo, ele provavelmente também deve ter que fazer isso para chamar ele, será? É um detalhe interessante para dar uma diferenciada entre o martelo e o machado. Bem no finalzinho do trailer, o Kratos diz para fazer o necessário, e não porque estava escrito.
E também diz, nós fazemos nosso próprio destino. Será que ele tá falando isso pro Atreus? Provavelmente sim. Uma dúvida que algumas pessoas estão tendo é onde a Jormungandr tá. E pessoal, a Serpente do Mundo provavelmente tá ali no Lago dos Nove, só que parte dela tá congelada dentro do lago, assim como a gente viu lá na arte principal do game. E bom, como o Kratos e o Thor devem quebrar muito gelo durante a luta deles, provavelmente a Jormungandr deve acordar e ajudar o Kratos na luta contra o Deus do Trovão. Mas se essa boss fight aqui no Lago dos Nove rolar logo no início do jogo, eu acho que os dois não iriam se matar igual acontece no Ragnarok. Acho muito mais provável que o Thor acabe matando a serpente, galera, pra depois, lá no final do jogo, a gente enfrentar novamente o Thor e descontar toda a raiva nele por ele ter matado a cobra. O que vocês acham? E por falar na arte principal, a gente viu a estátua do Vault do Tyr quebrada, a cabeça no chão. Será que foi por conta dessa batalha Kratos versus Thor? E galera, por mais que esse trailer aparentemente tenha mostrado muita coisa, vários desenvolvedores disseram que a gente ainda não viu nada. Eles ainda nem arranharam a ponta do iceberg. Então o jogo promete demais. Talvez muito mais do que a gente imagina. Acabou? Agora eu quero saber de você através dos comentários. O que você achou do trailer de história de God of War Ragnarok? Vou esperar vocês nos comentários como sempre, hein, galera? A Sony PlayStation revelou também o controle edição God of War Ragnarok. A gente tem o Kratos e o Atreus nele, representados pelo lobo e pelo urso, assim como no God of War de 2018. Eu sinceramente, quando eu olhei, eu achei que fosse uma edição de console, como a gente teve o do PlayStation 4, que eu tenho aqui, qualquer hora eu mostro pra vocês. Mas não, foi só o controle e eu espero que ele chegue aqui no Brasil pra gente poder adquirir também. Galera, tá chegando a hora. Nossa cobertura vai esquentar ainda mais, já que o lançamento do jogo tá muito próximo. Todo mundo tem segredos. Ele vai botar o trailer de novo. Às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama. Eu sei quem você é. Matador de deuses. O que vocês querem de mim? É o deus da guerra que vocês queriam? Você não quer guerra. Quer Kratos. Todo esse sangue nas suas mãos. Nas mãos do seu filho. O que não fala pra mim? Não posso falar, mas precisa confiar em mim. Ai, eu quero saber o que é Fazemos isso. os seus caprichos. Mas não acreditam em E mim. mesmo assim eu te sigo. Porque tudo que importa é que esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Falso Deus! Pelo pai de Zeus! A morte pode me levar quando chegar a hora. O que você sabe sobre ser um deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro que mata sem nenhum motivo. O destino só prende se você deixar. Esperando a lua. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Caraca! Nós vamos fazer o nosso destino.
trailer é muito maravilhoso, cara. Eu quero agradecer a galera da casa, obrigado pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, eu sabia que você iria gostar, meu amigo. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora, como eu falei, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Caramba, meu Deus do céu, eu não sabia que eu precisava tanto assistir esse vídeo de análise, meu Deus do céu. Eu já tinha visto o trailer antes, né? Mas depois dessa análise, a minha mente, depois assistindo o trailer, no final, depois da análise, sabe? Assistindo de novo o trailer, cara, mudou completamente a minha visão, sabe? Caramba! Muito, muito, muito bom esse vídeo, com certeza eu amei demais. Nossa senhora, e passou muito rápido, porque é um vídeo grande, né? Mas mesmo assim, nossa, muito, muito legal. E te deixa com mais vontade de saber logo o que vai acontecer no jogo, sabe? Porque é muitos mistérios, muito assim, será isso? Será aquilo? Ai, meu Deus, mas eu amei demais, nossa senhora. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Aproveita e se inscreve se você ainda não estiver inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos. Se possível, deixa aquele comentário aqui embaixo pra dizer o que você achou do vídeo, se você gostou. E também deixa uma indicação de um próximo vídeo pra gente reagir, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!